Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, a depender do horário que você estiver me acompanhando aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo, com novidades aqui para o canal, assim como vocês já devem ter visto também meu camarada Ulisses aí estreando também um programa nesta semana e o Guilherme sempre com novidades aí, mandando ver também nos Reels, eu também produzindo, colaborando aí com os Reels aqui do canal. Aliás, sugerindo que vocês acompanhem mais o nosso Instagram também. Claro que nós falaremos muito mais disso daqui a pouco. Mas, enfim, estou aqui com um programa, né? Um bloco, melhor assim dizendo, um bloco cultural, uma ideia aí que o Guilherme havia sugerido aqui para a gente incrementar semanalmente a pegada do nosso podcast Mesa de Debates. Missão essa que eu aceitei com muita honra, acho que vai dar certo, já é algo que eu venho fazendo, gostando de fazer, já trabalhei com isso em outros momentos, outras situações. Claro que apesar de algumas pegadas diferentes, alguns estilos diferentes, acho que não vai mudar muita coisa assim de um para outro, evidentemente. E o que eu quero trazer aqui não vai ser nada muito surreal daquilo que eu já busco fazer em outros lugares que eu trabalho, daquilo que eu já busco estar criando e até mesmo incrementando em outras oportunidades que já tive de fazer trabalhos dessa natureza, mas sempre dentro da pegada crítica do canal, dentro da pegada marxista do canal, da pegada política, a gente não vai estar perdendo o foco daquilo que nós pretendemos, daquilo que nós queremos estar trazendo, provocando e até mesmo emancipando na sociedade. E apesar de ser um programa com uma pegada cultural e do qual, né, eu terei aí espaço para criar, trazer as coisas que eu gosto e também contar com colaboradores, direto ou indiretamente, no sentido da divulgação. Afinal, esse é um ponto importante aqui para a gente no canal, de estar dando essa, não só falando da cultura, falando dos eventos, mas instigando as pessoas a poderem ir, poderem frequentar. Claro, sejam esses eventos pagos dentro de uma quantia aí que razoável, né? Até para poder ajudar os estabelecimentos, ou mesmo a quantidade de eventos gratuitos que a gente tem aí pela cidade. Acho que vai dar certo, acho que vai valer a pena, e isso eu vou procurar estar trazendo aqui para todos vocês. Porém, sem perder também um foco crítico, né? Sem estar perdendo aí também um foco de fazer alguns levantamentos, até mesmo quando, dependendo da atividade, tecer aí alguns comentários, porque evidentemente vou falar de algumas instituições, vou falar de alguns eventos públicos, né? Alguns eventos promovidos, por exemplo, por prefeituras, governo do estado, né? Ou até mesmo, de repente, o próprio governo federal. E claro que são anúncios aqui, antes de tudo, gratuitos, são anúncios que não visam ficar promovendo esse ou aquele governo, esse ou aquele político. Aliás, eu quero distância no sentido de aproximação, interesse e qualquer tipo de oportunismo nesse sentido, mas claro que a gente sabe que o poder público está aí, o poder público, as secretarias e Ministério de Cultura estão aí para poder fazer as suas atividades, e é claro que dentro daquilo que for bacana, interessante, dentro daquilo que for para ajudar, promover o artista, nós estaremos aí, evidentemente, falando e também procurando abrir espaço para aqueles que, inclusive, não têm
o devido espaço até mesmo com relação às secretarias, apoio municipal, entidades ou mesmo um apoio privado para aqui no canal também aparecerem, divulgarem, e eu até peço que vocês que nos acompanham ajudem também, se articulem, falem com colegas, mostrem aí, tragam algumas ideias. Eu serei bastante aberto aí com algumas dessas questões, mas sem perder aquela pegada também da política, da militância, de uma pegada, de uma visão progressista, né, de esquerda aqui pro canal. Então também eu já vou deixar aqui as coisas bem esclarecidas, não é um programa, apesar de ter uma pegada aí um pouco mais leve, apesar de ter uma pegada que vai entrar na seara da cultura, né, a gente tem que frisar bastante que esse programa ele não vai estar literalmente falando de qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer situação. Da mesma forma que a gente passa a nossa programação por um filtro, por uma discussão, por uma linha teórica, o programa aqui, né, esse novo bloco cultural, não será uma diferença, não será uma adversidade à proposta inicial do podcast Mesa de Debates. Na verdade, nessa nossa linha cultural, ele virá justamente para estar dando uma implementada, uma complementada. Isso significa que não teremos mais entrevistas, lives ou qualquer outra atividade de cunho cultural por fora, aqui pelo canal? Não, não significa. Nós teremos as nossas entrevistas, nós poderemos fazer lives, poderemos trazer assuntos e produzir reportagens como fizemos, modéstia à parte, muito bem feitas, assim, muito interessantes com relação a Sebastião Salgado, Clara Nunes, entre outros assuntos que já trabalhamos aí ao longo do relativo curto período de existência do canal, mas os quais achei muito interessantes e tentar dar essa incrementada para tornar o canal cada vez mais forte, cada vez mais interessante e cada vez mais dinâmico. Agora, uma pegada, né? Um viés de crescimento aí para ele em 2023. Após 3 anos aí, né? Quase 3 anos de trabalho árduo, mas prazeroso, conseguimos aí chegar num patamar que poucos chegaram e vamos querer crescer cada vez mais. E é por isso que contamos com a ajuda de vocês. E claro, abertos aí para a população, para a classe artística, mas como eu falei, dentro dessa pegada que a gente quer estar trazendo aqui para o canal. E muitos devem estar se perguntando, né? Tá bom, André, você falou, a gente entendeu aí mais ou menos a linha que você está querendo apresentar, né? Vai ser uma extensão, um braço cultural aí do podcast Mesa de Debates. Claro que isso não impede que tenham programações paralelas aí para falar sobre cultura também, mas você vai estar divulgando eventos, falando dos artistas, né, dando a sua opinião, fazendo algumas colocações aí, beleza, a gente entendeu tudo isso, mas qual é o nome do programa? Ok, é um bloco, né, como eu mesmo disse, a tendência é que ele tenha uma duração aí mínima de 30 minutos, né, de meia hora. Claro que isso pode e até deve se estender a depender do dia, a depender do momento, da situação e da gama de assuntos. Hoje vai ser realmente uma apresentação, uma pegada um pouco mais curta, né? Então não deve mesmo passar dos 30 minutos aí, como eu disse. Mas, ô André, você tá enrolando, hein, cara? Perguntamos aí de novo qual que é o nome do programa. Calma, minha gente, calma. É o seguinte.
Eu, particularmente, gosto muito de brincar com as palavras, gosto muito de fazer algumas analogias, assim, gosto muito de fazer algumas figuras de linguagem. Olha, eu pensei um pouco, confesso que de antemão eu próprio, né, o criador, produtor e apresentador aqui, achei tosco, mas eu achei um tosco legal, se é que vocês me entendem. Criei o título, né? Tive autonomia aí na criação do título e confesso que eu mesmo achei o nome tosco, mas é um tosco que eu acho que pega. É um tosco que eu achei assim divertido. Até tive aí uma segunda opinião do Guilherme, né? Colega aí, parceiro de podcast também, que, embora ele não tenha usado esse termo, mas ele também achou tosco. E no que ele achou tosco, me incentivou mais ainda a manter essa ideia, a manter o nome aqui do programa, que já que é um bloco cultural, né, um bloco cultural para o nosso podcast Mesa de Debates, eu simplesmente pensei, bloco cultural, bloco cultural, blocult. Pronto, tá aí, blocult. Depois vocês até verão aí algumas vinhetas no futuro, algumas coisas que eu vou estar produzindo aí artisticamente para a gente poder tá dando essa marcação e vocês ficarem com o tempo mais familiarizados aí com o programa e com o podcast aí de uma forma geral. Então tá aí, Blocult. É tosco, eu sei, mas eu queria uma pegada mais assim mesmo, até para fazer uma brincadeira com as palavras, né? Eu acho que isso é uma graça do brasileiro, eu acho que isso é até um aspecto, eu diria até mesmo que cultural do brasileiro, né? Essa criatividade, essa brincadeira com as palavras, as metáforas, eu acho que tudo isso é muito rico e até são assuntos que eu pretendo trazer aqui para esse espaço, trazer aqui para esse momento cultural que nós estamos falando. Acho que isso vai ser até mesmo divertido. E claro, vocês, por favor, né, não se acanhem, não tenham medo. Como eu disse, aqui é um espaço, antes de tudo, democrático, dentro da pegada, dentro da linha que o podcast se propõe. E vocês podem também. Eu, André, eu sou artista, eu sou cantor, eu sou produtor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mexo com cerâmica. Olha, até mesmo gastronomia, culinária, afinal de contas, como eu disse, né? Cultura, folclore, sou um apaixonado pelo folclore brasileiro de uma forma geral, pelo folclore regional, né? Vale Paraibano aqui. Então, vai ser bastante comum vocês verem essa pegada no nosso programa, né? E para além disso, vou estar trazendo aqui, até em homenagem também ao meu colega Guilherme, né? Não que eu não goste, mas ele é muito mais apaixonado do que eu nessa pegada. Falar também sobre bandas de rock, né? O circuito aí do heavy metal nacional. Quero mandar um abraço aqui para alguns colegas, como por exemplo a turma do canal Perdidos no Vale. Vocês vão ouvir falar muito deles aqui no canal, assim como os colegas da Ocus Pocus, né? Também aí a Casa de Rock. Vou falar deles também, serão figurinhas aí, eu diria que importantes aqui para o nosso espaço, aqui para o que esse bloco e o programa como um todo se propõe. Evidentemente, não vou estar falando toda semana necessariamente, não vou estar necessariamente falando aí sempre deles, né? Mas acho que principalmente quando tiver eventos interessantes, eventos que a gente julgue legal, ou até mesmo que eles de repente peguem e falem, né? Olha, hoje vai ter isso, vai ter aquilo, né? Manda aí pra gente
poder estar divulgando, porque eu também quero essa relação com vocês, né? Essa relação com o público. É claro que eu vou estar fazendo todo um apanhado, todo um trabalho de pesquisa, todo um trabalho jornalístico aí para falar sobre eventos, para estar divulgando atividades e incentivando as pessoas a terem essa vivência cultural, mas eu peço também que vocês também me ajudem, que vocês também colaborem. O WhatsApp está aí disponível para aqueles que queiram entrar em contato, fora que vocês têm é aberto aí, né? Vocês têm as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, tem também aí o Facebook e o Instagram do Mesa de Debates, podem acessar, podem estar comentando, podem estar curtindo e compartilhando, como a gente tanto pede. A gente quer ter esse relacionamento aqui, né? Não é um programa fechado, não é um programa que já está pronto e é assim que vai funcionar. Claro, algumas coisas já são delimitadas, algumas coisas já são estabelecidas, mas nada que vocês não possam estar auxiliando, né? De repente, se eu entrevistar um garoto que canta funk, ele pode chegar e falar: olha, eu conheço uma menina que canta rap, me apresenta, fala dela, vamos trocar uma ideia, vamos estar falando aqui no programa, não tem problema nenhum. A gente quer justamente essa troca, né? E claro, as figuras que a gente já conhece, que a gente já tem aí um relacionamento, que já é do nosso convívio, e eu posso até dizer que do nosso, até mesmo do nosso carinho, vão tá falando aqui com certeza, né? Indireto ou indiretamente a gente vai estar apresentando também, trazendo aqui ao grande público. Então acho que posso dizer que sejam bem-vindos ao nosso Blocult. Só lembrando, né, sem citar nomes e locais aqui, eu ainda tenho outros trabalhos, né, outras atividades aí por fora também do podcast Mesa de Debates. Uma delas, das quais eu também faço programa com essa pegada cultural, e é claro que vai ser bastante comum, embora com algumas diferenças, né? Aqueles que de repente me acompanham aqui no Mesa de Debates ou que me acompanham por fora em outras atividades provavelmente vão perceber isso, mas a pegada não vai ser assim tão diferente. Eu gosto de manter uma linha, né? Acho que até por ser o estilo da pessoa mesmo. Então, provavelmente vocês vão estar reparando isso. Só que em determinados lugares eu tenho também que seguir algumas orientações, né? Da mesma forma que seguiria algumas orientações aqui. Mas por outro lado, algumas questões que eu particularmente gosto de estar falando e trazendo, isso daí não vão mudar. Uma delas, por exemplo, é sempre no dia que eu lançar o programa, que eu for falar propriamente sobre o assunto ou que o bloco, né, que o programa for ao ar, falar de alguma curiosidade. Hoje, por exemplo, dia 22 de janeiro, soltando aqui o programa, né, essa estreia aqui para vocês, falar, por exemplo, de uma curiosidade e que eu acho que de uma certa forma a gente pode até considerar aí uma espécie de bênção, né, ao programa, e que eu não sabia disso, que achei bastante curioso e vou trazer aqui para vocês a curiosidade, para vocês verem como as coisas são, né? Eu estava pensando em dar início em fevereiro ao programa, eis que o Guilherme falou que era interessante a gente começar ainda no mês de janeiro, para já ir dando essa aproveitada aí de começo do ano, já ir dando essa balançada, essa repaginada aí
no canal e essa enriquecida, né? Acho que não é nem uma repaginada propriamente, mas essa enriquecida aí no nosso canal. Eis que eu falei então, bom, só para eu terminar de me organizar, né? Também não entregar qualquer coisa de qualquer jeito, vamos fazer aqui para o dia 22 de janeiro. Dia 22 de janeiro, nem um dia mais, nem um dia menos, eu entrego aqui, né? Faço aí um programa de estreia, um programa de abertura para a gente apresentar o Blocult, o nosso bloco cultural aqui do Mesa de Debates. Eis que pesquisando sobre o dia 22 de janeiro, descubro que na mitologia grega ele é o dia consagrado a Apolo. Exatamente, o próprio, o deus Apolo da mitologia grega, que, para aqueles que não sabem, além de outras coisas, ele também é o deus do sol, né? O deus das artes e o deus da poesia. Muitos aqui talvez conheçam ele como sendo o deus do sol, porém não conhecem essas outras curiosidades aí com relação ao deus Apolo. E fico lisonjeado, né, de saber que, mesmo sem saber disso, acabei escolhendo a data do dia 22 de janeiro para dar início a um programa cultural, a um programa aí um pouco mais despojado, mas nem por isso menos crítico, dentro da pegada do podcast Mesa de Debates. Acabo descobrindo nada mais, nada menos que hoje, dia 22 de janeiro, estreia aqui do Blocult, é o dia então consagrado ao deus Apolo, o famoso deus Sol, que é também aí o deus das artes e da poesia, segundo a rica, a até mesmo assustadora em alguns aspectos, mas a maravilhosa mitologia grega. E toda a mitologia dos diversos países, toda a mitologia das várias culturas e até mesmo só tem uma mitologia que eu não vou muito com a cara, né? Tem um certo mito aí que é ainda bastante cultuado por uma leva de seguidores. Esse mito eu não curto, eu não gosto muito não. Mas enfim, desse mito aí a gente vai estar evitando falar aqui no canal. Bom, não no canal, né? Mas nesse programa em especial. No canal eu acho que a gente fala até bastante, né, dessa figura, até porque ela praticamente pede, né? Implora para ser para ser falada aqui no canal, um canal que tem essa pegada política e que evidentemente não casa, não orna, não cruza com a pegada política do cidadão aí em questão. Mas vamos parar de falar dele, né? Aqui a nossa linha é um pouco outra. Só trazer algumas informações. Como eu havia dito, além, é claro, da nossa pegada de estar falando aí de alguns parceiros, como Ocus Pocus, entre outros que possam aparecer, quero falar também aqui para vocês sobre atividades da Prefeitura de São José dos Campos. Ah, tá ganhando verba da Prefeitura? Não, não tô. É porque, como por ser justamente da Prefeitura, a tendência é que sejam atividades diversificadas para todas as idades, para a família, para jovens, também para idosos, de uma forma geral gratuitas, né? Tendem aí a serem apresentações gratuitas e às vezes eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Claro que o canal está aqui para isso, claro que os meios de comunicação estão aí para isso, mas é importante que vocês também consigam, quando não tiverem outra opção, acessarem por conta própria. Então é importante vocês anotarem aí. Ó, assiste aqui o André falando, mas vocês podem também estar procurando na própria internet ou até mesmo por telefone, quando muito. Acesse aí então, ó, www.sjc.com.br
Repetindo, www.sjc.sp.gov.br. Site aí da Prefeitura de São José dos Campos para vocês entrarem e verificarem questões relativas a atividades, opções de lazer, opções de cultura, parques onde eles ficam e, evidentemente, aqueles que não quiserem ou não tiverem paciência ou não tiverem meios para fazê-lo, é óbvio que eu vou fazer isso para vocês aqui na nossa programação. Falar dos parques, das programações, falar das diversas atividades que temos aqui em São José, falar também de eventos que estarão acontecendo em outros locais do Vale do Paraíba, ou até mesmo na nossa querida São Paulo. E se você também for de fora e está acompanhando aí o programa, pode falar também. A gente está em vias de ter o maravilhoso carnaval. Sei que vai ser riquíssimo, não só aqui na minha cidade, mas também no Brasil de maneira geral. Então, se vocês quiserem, podem dar seus pitacos também, falarem aí o que é que vai ter de interessante na sua cidade, na sua região. A gente vai estar abrindo um espaço aqui também. Falando ainda sobre a prefeitura, aqueles que tiverem alguma dificuldade qualquer, podem também telefonar no 3947 8000. É o telefone aqui da Prefeitura de São José dos Campos, 3947 8000. Vocês telefonam, podem tirar alguma dúvida aí com algum atendente. Lembrando que também tem o 156. Você quer saber alguma informação sobre um parque, uma área de lazer, alguma atividade, ou até mesmo cobrar a prefeitura? E, claro, se eles não puderem ajudar, eles vão pelo menos te indicar o caminho, né? Evidentemente, mas de preferência a gente espera que eles possam, evidentemente, ajudar, né? Finalizar o atendimento no próprio atendimento. E aí vocês ligam também no 156. Haverá alguém para atendê-los, né? Alguém de carne e osso, não uma voz robótica, evidentemente. Ou então o próprio telefone, que eu vou repetir aqui, 3947 8000, que é o contato aí da Prefeitura de São José dos Campos, para vocês, obviamente, que moram aqui na região, ou de repente moram em outros lugares, mas querem tirar alguma dúvida aqui sobre a cidade. Eu estou dizendo isso, né? Repito, não estou ganhando um centavo sequer da prefeitura, mas é justamente para auxiliar você, colega, você morador, você habitante aqui da nossa região, a conhecer um pouco mais da nossa cultura, conhecer um pouco mais das nossas atividades e, evidentemente, estar participando aí do dia a dia dessa nossa querida metrópole Vale Paraibana. Metrópole eu sei que é forçar a barra, né? Mas como é a região metropolitana, né, do Vale do Paraíba, a gente acaba querendo usar essas terminologias. Mas bem, para não ficar muito só nessa pegada aí da prefeitura, né? Vocês têm as opções também de acessarem o portal do SESI, o portal do SESC, o próprio site, né? As páginas do Parque Vicentina Aranha. Uma coisa que é bastante interessante, tanto do Vicentina Aranha quanto do Parque da Cidade, é que apesar de serem mantidos pela prefeitura, eles também têm páginas, né? Eles também têm os meios de comunicação independentes, fora grupos no Facebook, grupos aí de amigos, apoiadores, pessoas que às vezes sem relacionamento com prefeitura, com órgão público, também fazem atividades, também levam suas programações, também realizam seus eventos e que é bastante interessante por lá vocês conhecerem também. E como eu disse, vou aqui no nosso Blocult tentar fazer esse meio de campo, tentar trazer essas informações também para, como diria o mineiro, para morde que vocês todos conheçam. E é claro, isso vai com certeza me deixar muito satisfeito. Espero que deixem vocês também tão satisfeitos quanto, porque essa é a proposta aqui para o nosso Blocult,
para esse bloco cultural do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E estamos aí para ajudá-lo, orientá-lo, trocar ideia. E como eu disse, compartilhem, comentam, tenham essa vivência aqui no canal. A gente não morde, né? Eu sei que vocês podem até olhar assim, né? Tem algumas pegadas que a gente faz bastante crítica, né? Mas essa é a finalidade do jornalismo político. Mas como eu disse, ninguém aqui morde, a gente está aqui para te ouvir, trocar uma ideia. E claro, você que mexe em alguma instância com a parte cultural, pode estar procurando também, pode estar ligando aí no código 12 99107 6308 ou manda um WhatsApp, fala aí o que é que vai ter de interessante, o que é que você vai estar produzindo. É claro, eu vou falar de tudo sempre? Não, primeiro que isso é impossível, mas a gente vai abrir espaço, vai estar dialogando, vai estar tentando trazer tudo aquilo que foi interessante de uma maneira diversificada. Principalmente, como eu disse, daqueles artistas ou daqueles locais que acabam não tendo o mesmo prestígio que outros, até mesmo do ponto de vista financeiro, até mesmo do ponto de vista da facilidade de terem suas atividades divulgadas aí nos principais meios de comunicação. Então, podem também estar contando um pouco com a nossa ajuda aqui. E claro, como eu disse, sem perdermos o foco político, sem perdermos a natureza daquilo que nos inspirou a criar o podcast Mesa de Debates. Mas acho que é isso, minha gente. Falei aí um pouco de tudo que eu queria. Espero que seja o início de uma extensão, né, da amizade que a gente já tem aqui e que seja um programa que traga não só opções aí de diversão, mas conhecimento e um enriquecimento, eu não diria nem só cultural, né, um enriquecimento humano, tanto para todos nós. Um entrelaçamento aí, antes de tudo, que eu julgo muito importante. Quero agradecê-los por essa oportunidade. Encerrando aqui, hoje, como eu disse, foi um programa mais de apresentação mesmo, e preparem-se para as próximas edições aí. Será um programa semanal, apesar dessa estreia no domingo hoje, dia 22 desta semana. A partir da semana que vem, a pegada é estar fazendo nas sextas-feiras, justamente para poder aproveitar o final de semana com as atividades que forem acontecer. Então eu acho que é importante a gente repensar também a questão da data. Mas hoje, por ser uma questão de estreia, deixemos aí para o domingo mesmo. A partir da próxima semana, sexta-feira, então, a gente retorna aqui com tudo e já uma pegada aí de agenda, tudo aí bonitinho para vocês terem ciência também. Falou? Então, esse é o primeira edição aqui do nosso Blocult, bloco cultural do podcast Mesa de Debates. Vamos tocando aí o barco, como eu sempre digo. Um abraço, um ótimo final de semana e, claro, um ótimo resto, né, de final de semana e um resto dessa semana que segue aí, que seja muito boa, muito amorosa e muito calorosa. Falou, um beijo e tchau.